E aí que tivemos algumas alterações aí nesses diários de leitura sobre Isabel de Castela, mas eu explico já já o que foi que aconteceu e bora lá pro nosso vídeo falando dessa biografia incrível, Isabel de Castela. Oi pessoal, eu me chamo Raíssa Carvalho e no vídeo de hoje nós vamos, entrar aqui na reta final dessa biografia de Isabel de Castela. Aí aqui diz assim, a primeira grande rainha da Europa, do Gilles Tremlett. Gente, o que foi que aconteceu? Eu gravei aqui para vocês um convite para essa leitura coletiva, tivemos uma live com a leitura aí da introdução da biografia e tivemos um primeiro diário de leitura onde nós fizemos um apanhado até o capítulo 16. E aí eu fiquei de vir aqui fazer mais 2 diários de leitura, um do capítulo 17 até o 31 e um outro que seria com a parte final do livro. Mas acabou que não deu certo para fazer assim, eu achei também que ia ficar muito extenso, e aí eu resolvi que viria aqui fazer somente um diário de leitura já com o restante do livro. E é isso, né, gente? Faz parte, a gente vai se adaptando. Eu sou nova aqui nesse YouTube e ainda estou aprendendo. Tenho um pouquinho de paciência com a mamãe aqui, tá bom? E vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Capítulo 17 é o capítulo que nós, ficamos de começar. E aí aqui a gente vai chegar numa parte onde ele vai falar desse temperamento, de Isabel e das escolhas, A gente já vai entendendo quais são as escolhas que Isabel foi fazendo para esse reinado, para esse governo dela. Então, o nome do capítulo é Justiça Implacável e aqui ele vai falar das decisões que Isabel toma como punição aos que se opuseram, à tomada dela do trono. E de Fernando também. Então fala que ela não espera pelo marido para tomar as decisões e ela vai aí penalizando esses nobres ali em Sevilha, sem esperar pela presença de Fernando. E ela vai tomando as decisões e o autor vai contando pra gente como muitos desses nobres, e até a parte alguns membros da igreja mesmo chegam até ela e pedem clemência. Mas a gente vai entendendo que clemência é uma coisa que essa mulher não tem a oferecer, Faz parte da decisão dela de governo ser dura, implacável. E é bem isso o título que o autor dá ao capítulo, é Justiça Implacável. Então a gente vai sentindo essa característica, da personalidade, tanto dela como uma característica que vai ser presente aí em todos os anos que ela vai ficar no trono. Chegando no capítulo 18, a gente acompanha a decisão de Isabel com a jogada política que ela fez para tirar a Beltraneja do caminho, que era então a filha do meio-irmão de Isabel e que seria a herdeira legítima ou não desse trono, já que se suspeita que ela é fruto de um adultério da rainha, de um relacionamento fora do casamento, já que esse rei aí, ele era suspeito de ser infértil, A gente até riu disso no último diário de leitura, no primeiro diário de leitura. E aí é isso, vamos acompanhando esse temperamento de Isabel aos poucos e como ela vai silenciando, e se impondo. Qual a escolha dela? Ela entende que para ela ser respeitada, ela entende que ela primeiro precisa ser temida. E aí ela não poupa esforços nem medidas para que isso aconteça. Então faz parte dessa escolha, dessa estratégia dela, E ela demonstra que ela toma as decisões sozinha, Enquanto o Fernando tá ali resolvendo os perrengues dele em Aragão, ela resolve os dela em Castela sem precisar que ele chegue. E aí a gente vai acompanhando os recortes que o autor coloca aqui desses cronistas, os cronistas da época falando
que, mas ela não espera pelo marido, ela é uma mulher que vai sozinha, mais uma vez ela foi sem o marido, mais uma vez ela chegou sozinha. É sempre assim os comentários, e é engraçado perceber esse incômodo, né, por parte deles, e dos cronistas e de um modo geral, né. E aí, que no 19, eu achei que é um dos capítulos mais interessantes da biografia, que o autor vai falar da Inquisição, né? De como Isabel instaurou esse sistema aí inquisitorial no governo dela, e como a Inquisição espanhola ela é diferente de toda a imagética de Inquisição que nós temos, quando a Inquisição espanhola ela é gerida pelo Estado, ela não é gerida pela igreja. Então Isabel recebe uma bula papal com essa liberdade, né, de julgar e punir os novos cristãos, né, que têm aí costumes judaizantes. Então, quem seriam esses novos cristãos, né? Então, seriam pessoas que ou já foram judeus ou que seus antepassados eram judeus e que por conta dessa herança cultural mesmo, eles não praticam os costumes cristãos assim tão a ferro e fogo, né? Então tem sempre um costume ali judeu de guardar o sabá, de não comer a carne de porco, de um excesso de higiene no pensamento cristão ali da época. Então eles começam a ser julgados com o intuito, segundo Isabel, de fazer uma higienização, né? Uma limpeza ali no reino dela, que ela queria um reino cristão puro. Olha o perigo do discurso, né? Um reino cristão puro. E aí, o que vai acontecer é que a gente vai entendendo aqui no decorrer da leitura do capítulo que não é bem assim, né? Que a Inquisição serve para muitas outras coisas. A Inquisição serve para silenciar inimigos dela mesmo, já que ela impõe ali um terror, né? Então, vai silenciar amigos dela, ou inimigos dela, vai criar denúncias entre pessoas que não se gostam, porque as denúncias são anônimas. Então, tudo isso vai permitindo uma confusão, né? E, mais que isso, vai gerar dinheiro, porque as pessoas que são denunciadas, mas que têm bastante condição financeira, elas conseguem aí pagar uma multa, passar por um vexame, né, público, que ali se vestem com aqueles trapos que são os samenitos, né? Eu acho que é assim, eu devo ter falado errado. E os chapéus cônicos, e ali eles passam o dia desfilando pelas ruas da cidade, e eles são expostos, né, ali nas ruas, como uma forma de punição mesmo, de expor a sua vergonha. Mas não só isso, como eu já falei, eles pagariam uma multa. Então isso também vai engordando ali os cofres de Isabel, que já estavam vazios, principalmente depois aí desses embates, dessas batalhas que ela fez, né, para conseguir, que ela se envolveu para conseguir manter o trono, né, manter a coroa. Bem, gente, ele vai fazer aqui um estudo muito interessante sobre a Inquisição. Então eu tô passando bem por cima porque a gente tá conversando sobre os pontos principais. Não tem como a gente falar sobre tudo, né? Uma leitura de um livro tão extenso, nós teríamos que fazer aqui muitos e muitos vídeos para entrar em todos os detalhes, mas a gente mantém a conversa nos comentários. Então, se tiver alguma coisa que eu deixei de citar, que vocês acharam interessante, vamos manter essa conversa nos comentários e vamos seguindo o fio aí embaixo. Um trecho que eu marquei que eu achei bem interessante, que na página 207, ele coloca o seguinte, que a igreja por si mesma não podia derramar sangue humano, de modo que os culpados eram entregues ao chamado braço secular, às autoridades civis que realizavam as execuções pela fogueira ou pelo garrote. Esse último era o destino de sorte daqueles que confessavam a caminho da execução. Foi a igreja, entretanto, que promoveu a morte na igreja, um conceito alheio à lei comum castelhana. A lógica era de que isso fazia um favor às vítimas, já que o castigo na terra poderia salvá-las da danação eterna após a morte. Então aí
várias informações, né? Então, a igreja fazia o julgamento, julgava, decidia é culpado, é herege, é judaizante, tá aqui poluindo o nosso reino. Mas na hora de punir, esse herege, ele era entregue ao braço secular ali da Inquisição, porque a igreja não podia, né, derramar sangue. Então era entregue a esse braço secular. Porém, a ideia de queimar na fogueira é uma ideia da igreja, né? Porque você estaria pagando os seus pecados ainda em vida, né? Na terra. E na vida após a morte, você já chegaria lá limpo, né? Porque você já sofreu aqui. Tranquilo, né? E aí, muitas informações, como eu disse, foi um dos capítulos que eu achei mais interessante, foi dos capítulos que eu mais grifei, com certeza. Marquei bastante coisa. Na 215, outra marcação que eu fiz que fala: a Inquisição havia se tornado, em outras palavras, uma forma de terror. Sisto, que era o papa da época, né, acreditava que a Inquisição ficara descontrolada porque ele cedera a nomeação de inquisidores a Isabel e Fernando. Em consequência, a Inquisição Real lançada em Sevilha foi temporariamente suprimida em janeiro de 1482, quando Sisto retirou o direito dos soberanos de nomear inquisidores. Acabou com o anonimato dos acusadores e permitiu apelos a Roma. Mas aí acontece que os reis não ficaram satisfeitos, não abriram mão desse instrumento. E aí, gente, acontece que tudo é política. Então, se você não ceder, eu também não cedo de cá. Então, eu também não favoreço as pessoas que você quer. E aí, no frigir dos ovos, acontece que a Inquisição ficou aí por muitos anos, ficou lá, né, por muitos anos. E era aí uma forma de Isabel manter o controle da população e, como eu já falei, arrecadar aí um erário, né? Aumentar o seu erário. Bem, a gente chega no capítulo 20 e aí é uma história bem extensa, né? Quando o autor vai falar aqui da cruzada de Isabel. Então, outra característica aí dessa mulher, né? Dessa rainha, era essa conotação que ela dava a todas as decisões dela, ela dava um apelo religioso. Então, tudo que se fazia era em busca desse reino puro, desse reino cristão. Então vamos ali invadir Granada, vamos expulsar aquele governo, né, muçulmano, vamos afastar as lideranças muçulmanas e vamos lá instaurar o nosso governo cristão, né? Vamos levar adiante a nossa religião, que é a certa, não é verdade? Então, ela chega lá, só que isso demora muitos anos, então é uma cruzada realmente, né? Então ela simplesmente cria uma cidade em torno de Granada, que é ali o reino que ela está invadindo, e ela diz assim: olha, a gente está aqui construindo uma cidade, vocês resistam quanto tempo vocês conseguirem. E ali ela cria a cidade em torno de Granada, e uma das coisas bem interessantes que eu achei, que faz parte da genialidade dessa mulher, da inteligência dessa mulher, foi a questão do hospital, né, de campanha, daquele hospital ali, que ela percebia que muitos dos soldados tinham medo de ir para a guerra, fugiam e se abatiam muito facilmente, porque eles todas as vezes que eles eram feridos, eles muitas vezes morriam devido àquele ferimento. Então ela começa a colocar ali hospitais, né? No meio da batalha, tinha ali um lugar que era para tratar os feridos de batalha, os doentes, né? E eram as suas damas que faziam a administração desse hospital. Eu achei isso, assim, de um pensamento tão esperto, né, da parte dela, tão inteligente, do mesmo modo que foi a construção dessa cidade, porque ela vai morar lá, né, vai passar período lá, enquanto Granada está sendo invadida, né, cercada. Então ela vai entendendo qual é a dinâmica ali que vai funcionar para que ela conquiste, né, aquele lugar. E por fim, depois de muitos anos, ela realmente conquista. Então a gente vai atravessar aí a batalha, né, contra Granada, a invasão de Granada, porque ela vence e ela conquista aquele lugar. E aí é tão triste quando vai falando assim
das mesquitas, né, e tal, e ela vai transformando tudo em templos cristãos, né. É uma coisa muito mencionada na biografia dela e que a gente vai entendendo ali desse caldeirão cultural que é a Espanha hoje, né? Que é fruto de tantos povos, de tantas religiões que faziam parte ali daqueles reinos pequenos que foram sendo anexados, conquistados, né? Invadidos e sendo compactados no que hoje é a Espanha, né? Então, assim, quanto se perdeu também dessas culturas, dessas construções durante essas guerras, né? Essas batalhas. É uma coisa que eu sempre fico pensando durante leituras desse tipo. Bem, aqui a gente chega no capítulo 23, que vai falar dos Tudors, né? E aí ela fala dessa aliança que ela faz com a Inglaterra, prometendo ali a mão da Catarina em casamento ao príncipe Arthur da Inglaterra, né, que é o filho de Henrique VII. E eles eram pequenos, a Catarina tinha acho que 4 anos e o Arthur tinha 2 na época. E aí essas promessas, e aí a gente vai entendendo, né, a função dessas filhas, desse filho, né, que ela tem um filho, o filho mais novo, que é o João. E aí, essas alianças que ela, como é que ela escolhe, né, esses casamentos, essas promessas de casamento. Tudo isso é pensado politicamente, né, em estratégias aí de a quem ela quer se aliar, a quem ela quer afastar, né. E a Inglaterra tinha aí uma desavença com a França, que até então a Isabel não tinha, mas o marido dela, lá no Reino de Aragão, tinha esse problema com a França. Então é uma escolha dela se aliar à Inglaterra através desse casamento da filha e, de uma vez por todas, declarar a inimizade à França. Bem, vamos lá. Aí, seguindo, ele vai falar da queda de Granada, né? E depois de como foi essa transferência de poder, já que o governo que estava lá, que era o muçulmano, não vai gerenciar mais, e como eles entram, né, a tentativa é de que se instaure ali um governo cristão, mas de uma forma mais sutil, e para que as pessoas não fujam, não se sintam acuadas, mas a gente vê que isso na prática não funciona muito bem, né, sempre tem ali os maus tratos aos muçulmanos e tudo mais. Chegando no capítulo 26, a gente começa aí a ver a expulsão dos judeus, que foi o capítulo que despedaçou meu coração, bem pesado, né? Ela fala dessa decisão, ele fala, o autor, né, dessa decisão dela de expulsar, né, os judeus de uma vez das terras da Espanha, dali de Castela. E como foi, né, triste, e aí fala de episódios deles engolindo metais, né, de vendendo suas casas super bem valorizadas, mas vendendo por mixaria, trocando por um jumento, né, trocando por uma carroça que seja, qualquer coisa para poder ir embora, porque ou era isso ou você se convertia. Só que tinha uma questão, né, gente? Você se convertia ao cristianismo, mas você estaria sempre ao alcance da Inquisição, né? Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É mais ou menos isso. E aí é de cortar o coração ver essa fuga dos judeus. E a gente vai vendo que muitos deles vão para Portugal e em determinado momento eles são expulsos de Portugal também. E aí a gente vai acompanhando, né, e vai vendo como a história vai mostrando pra gente como é que eles chegam na Alemanha e depois são expulsos, né, daí durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é uma história de muito sofrimento, né, de idas e vindas desse povo. Bem, vamos lá, porque senão eu não paro de falar. E aí vamos chegando a Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo que fica ali durante 7 anos, cercando a corte de Isabel e tentando vender para ela uma empreitada que somente ele acreditava. Em determinado momento, Isabel compra a ideia, né, depois da guerra da sua cruzada contra a Granada, né? Ela diz, tá, vamos lá, o investimento é baixo,
O que pode acontecer é eu perder esse investimento aqui, mas também pode acontecer de se chegar até as Índias, né? E aí eu lucrar com isso. E aí ela investe, acredita nessa empreitada de Colombo e acontece que ele chega ali, né, onde hoje se encontra o Caribe, né? E aí fala, gente, são alguns capítulos, né, falando dessa aventura no Novo Mundo. Então, termina acho que no 34, acho que sim, é. Então, vai do 28 ao 34, são 6 capítulos falando disso. É bem extenso. E uma coisa que me chocou bastante é entender um pouco dessa personalidade de Colombo, desse homem que queria, né, esse poder, que acreditava muito na sua capacidade de exploração, mas ele não era um colonizador, né? E aí o autor fala disso e fala de quantas mentiras ele inventava, de como ele pintava uma ideia de um lugar grandioso, rico, maravilhoso, que ia enriquecer a Espanha. E quando quem vinha, né, para esse novo mundo entendia que não era bem assim, que as coisas estavam acontecendo e que essa população que já se encontrava aqui estava sendo dizimada. Então, assim, é outro capítulo, outro trecho de despedaçar o coração. Mas é uma das coisas que o autor coloca no final, que cabe a nós, né, aprender com isso, mas não adianta ficar procurando alternativas para o que aconteceu. Já aconteceu. A gente não pode permitir que isso perpetue ou que aconteça mais para frente. A história serve para isso, né? Para nos colocar memória. Já a memória não pode falhar nos acontecimentos que passaram. E aí, o capítulo 35, que vai falar aí dos casamentos dos Borgia. Gente, aí eu já fiquei em frenesi, enlouquecida, porque eu queria tudo que se referia aí à família Borgia. Eu até consegui um livro que eu vou mostrar pra vocês depois. E aí fala desse papado aí, né? Muda-se o Papa morre, e quem vai assumir é o Rodrigo Borgia, que fica conhecido como Alexandre VI. E aí Isabel se irrita porque ele é um papa que ele não faz as coisas por debaixo dos panos. Ele é um cara muito escancarado, então ele tem ali amante, ele tem filhos, e ele faz o casamento da filha dele. Olha, é um escândalo. E aí ele dá um cala-boca nela. Ele diz assim, olha, você resolva as suas coisas, que eu resolvo aqui as minhas. E é o que você quer pra ficar na sua. É praticamente isso que ele diz. E aí eles vão se entendendo, né, politicamente. Ela, como boa puritana, se incomoda com tudo aquilo, mas engole porque recebe muitos favores ali, né, daquele papa. E aí segue, e aí a gente já vai entendendo também, né, dessa trama política, que é só uma troca de favores mesmo, ninguém acaba interferindo em ninguém, todo mundo quer o seu e se cala, né? Bem, daqui em diante, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer a vocês quais foram os aspectos que eu achei mais marcantes, né? A gente vai entrando aqui no final do reinado de Isabel e vai entendendo o que foi acontecendo com os filhos, né? Com as filhas dela. E, gente, quanta história triste, né? Então, aquele filho que morre recém-casado, deixa a mulher grávida, que também acaba perdendo a criança. E aí a filha dela, que primeiro fica viúva, né? Isabel, que fica viúva do príncipe de Portugal. Aí depois ela volta, casa com o rei de Portugal, né? O sucessor. E morre no parto. Que o autor fala que nos registros, era um medo de Isabel, né? Da filha, de morrer no parto, e acaba que se concretiza esse medo, ela realmente morre no parto. Depois o filho dela morre também, e ai gente, é muito triste. E pra mim, e com certeza uma das histórias mais tristes aí é a da Joana, pelo menos pra mim foi uma das histórias, dentre as histórias das filhas ali, a mais triste,
Ela que vai aí casar com Felipe o Belo, né? E é da família dos Habsburgo, né? Habsburgo, na verdade. E aí o que acontece é que esse homem não tem o menor, né, afeto nem consideração por ela. E o que se entende é que ela tinha aí altas expectativas de que fosse um casamento minimamente semelhante ao casamento da mãe, né? E passa longe de ser isso. E como esse relacionamento, e como ela faz escolhas, né? Ela suprime muitas vezes a sua voz, as suas vontades, porque ela realmente se apaixona, é o que dá a entender, né? Por esse marido que só a maltrata. E eu fico imaginando aí o peso, né, que ser filha de Isabel de Castela, que era uma celebridade política, né, ali na Europa, do seu tempo, uma mulher conhecida pelos seus punhos, né, de ferro, por ser obedecida e temida, e como essa ser filha dessa mulher deve ter sido difícil para Joana, né, essa responsabilidade de ali perpetuar aquele temperamento da mãe que pelo visto não era o dela. E que também ela não teve muitas escolhas, né? O marido era completamente diferente do pai, ela não tinha apoio, muitos dos que foram com ela morreram de frio, outros o marido mandou embora porque disse que não tinha necessidade de bancar aquela corte, quando na verdade eles mesmos eram falidos, né? Não tinham dinheiro. Então Isabel, que acreditava estar fazendo um ótimo casamento, estava entrando numa furada, porque era um lugar que ninguém tinha nada a oferecer a ela, né? E aí tem aqui histórias, assim, relatos tristes, né? Até de enfrentamento entre a própria Joana e a Isabel, e de maus tratos desse marido agressivo, bem pesado, o que deixou também o grupo lá da leitura coletiva bem curioso para ler a história da Joana, né? Como muitas pessoas aqui citadas, eu já anotei nomes e quero fazer aí uma pesquisa para futuras leituras. Bem, e aí temos a história icônica de Catarina de Aragão, que vai para se casar com Arthur, casa e com meses de casado o marido morre e ela fica lá nas mãos de Henrique VII, que quer o quê? Se casar com ela. Mas por fim a gente sabe que ela se casa com Henrique VIII, né? O filho, o seu então cunhado. E aí depois a gente vai entrando aí nos detalhes do final do reinado de Isabel, como a morte desses filhos, desses netos, né? Como isso enfraqueceu muito a vida dela, o temperamento dela. Ela que era uma pessoa politicamente muito rígida, mas que era muito apegada à família, ela se importava muito com a educação desses filhos, né? Fala dessa corte que era extremamente itinerante, ela não tinha um lugar fixo, passavam estações em lugares diferentes, em castelos diferentes, em casas, né? Porque muitas vezes eles ocupavam aí a casa da população, né? E esses filhos estavam sempre com ela, de como ela se preocupou com a educação deles e tudo mais, e como essas mortes foi minando a sua energia, né? Acredita-se que ela morreu de depressão, assim como a mãe dela, que também teve depressão, e fala dessa tristeza, desse abatimento, de como ela terminou ali na cama, né, num lugar que não se esperava que ela fosse terminar, né, ali no meio da humildade, da sujeira. Fala de um castelo bem... Como é que ele cita? Ele fala de um jeito assim, da sujeira mesmo, como que os castelos eles não suportavam a estadia muito longa, por falta de higiene mesmo. E como essa estadia longa dela fez com que ela terminasse ali praticamente no meio dos ratos, dá a entender isso. E aí ele vai fazendo um apanhado pós, né, Isabel, no finalzinho do livro, ele vai falando disso, dessa situação pós-Isabel, do que ela representou, né, de como ela e Fernando construíram já uma imagem de Espanha, né, daqueles reinos unidos sob um comando só, de como Felipe o Belo vem para a Espanha com Joana para governar a Castela,
e afasta o sogro, né? Manda Fernando para Aragão. Só que pouco tempo depois Felipe morre, acho que são 6 meses, ele morre e Fernando toma o trono. Só que o que ele faz? Ele continua deixando Joana afastada, né? Presa. E o próprio filho dela vai manter, né? Depois essa situação de cativeiro da mãe. É bem triste. Eu acho assim, fazendo um resumo assim da vida de Isabel, como ela teve aí um auge, né, muito grande, como ela executou muitas coisas politicamente e como ela tinha esse pensamento de governo, né, muito à frente dos outros, né, dos reinos à sua volta. E de como foi triste o final desse reinado, né? Justamente pela morte dos filhos e tal. E de como ela tinha expectativas de que Joana fosse seguir o caminho que ela começou. E Joana foi completamente anulada, silenciada ali. Não teve essa possibilidade. E o melhor de tudo é que a gente fica aí com essa história, com esses registros que foram... Vocês vão ter que conviver com esse barulho aí da obra. Como esses registros foram deixados com a mente de Isabel, né? Porque foi ela que contratou muito dos cronistas que perpetuam a sua história. Porque ela se preocupava com essa propaganda, ela se preocupava com esse registro. Então a gente vê que era uma das ambições de Isabel, era se tornar essa personalidade mundial, política, era se tornar essa celebridade, né? Porque, como eu já disse aqui, fazia parte desse discurso dela de tudo dizer, colocar uma pitada religiosa ali, uma pitada não, né? Muito religioso. Então ela estava ali pela vontade de Deus. Então que isso ficasse registrado, né? Que isso ficasse para a história. E foi o que aconteceu, né? São com base em muitos desses relatos de cronistas que a gente sabe da chegada dela, da partida dela de muitas cidades, das decisões dela com os filhos, com o próprio Colombo e do próprio relacionamento dela com o Fernando. Então, se você não leu essa biografia, pode ter certeza que você não perdeu nada assistindo esse vídeo, porque aqui tem muita informação. É um trabalho primoroso, maravilhoso, e é um texto assim que tem ares de romance, não se torna cansativo, você lê tranquilamente. Fica aqui a minha indicação e meu agradecimento a todo mundo que participou dessa leitura coletiva, né, que fez essa leitura junto comigo. É isso, gente, deixa aí seu like, um cheiro e até a próxima.